Então vamos à palavra do Senhor, vamos colocar no nosso telão. Estamos, a partir de agora, gravando para a glória do Senhor, para que esta mensagem corra. Tema desta noite, abrindo o coração para o compromisso, parte 4. Diz a palavra de Deus em Colossenses 1, 27 e 28. Aos quais Deus quis dar a conhecer, você se encontra nesse aos quais. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Há um mistério que deixou de ser mistério para nós, porque Deus quis dar a conhecer. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga, Cristo está em mim. Muito bem, 29, 28. O qual nós anunciamos, este Cristo que está em mim, que está em você, que está em nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É isto que nós fazemos no nosso ministério. Instruímos com sabedoria da Bíblia a todo homem, para que todo homem seja perfeito em Cristo. Então você está aqui para se tornar uma pessoa melhor. Seu espírito já é perfeito, porque Cristo está nele. Então você já é completo espiritualmente. Mas você deve ser este homem perfeito no seu viver nesta terra. Você deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E você está sendo instruído nestes dias a respeito do compromisso. Vamos orar, porque sairemos daqui hoje pessoas muito melhores, muito mais experimentadas. Pessoas que estão caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. Pai amado e bendito, te agradecemos por esta grande noite, Senhor, preparada como uma obra de antemão para que nós pudéssemos andar nesta obra, nos envolver nesta obra, a obra da fé, Jesus, um culto a Deus, um momento em que nós paramos para ouvir Deus falar, nos ensinar, nos instruir, nos dar a conhecer mistérios que estavam ocultos, coisas que nós não sabíamos, mas que aprove a Deus nos revelar para o nosso bem, para o bem da igreja, para o bem do povo do Senhor. Obrigada, meu Deus, por esta hora bendita, onde a tua palavra cai em corações que são terra boa, e a semente há de prosperar, e vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Assim eu creio e recebo, para a glória de Deus. Que todos nós, Senhor, saiamos daqui hoje, Senhor, entendendo que há uma meta, há um alvo, há um objetivo, Senhor. A varonilidade de Cristo, a perfeição, porque o Senhor nos chamou para darmos testemunho de Cristo em nós, a esperança da glória. Oramos com fé, em nome de Jesus, que assim será, e toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós estamos hoje fechando este tema a respeito do compromisso, entendendo que Deus nos quer pessoas melhores, pessoas mais perfeitas, pessoas que testemunhem da graça de Jesus, que mostrem que nós temos um modelo, o nosso padrão é o próprio Cristo. Ele é perfeito. E quando nós olhamos para Ele, nós somos atraídos para ir em busca desta perfeição. E todos estes cultos, eles estão chegando para nos conduzir a esta perfeição. É por isso que há 4 cultos, Deus está falando a respeito do seu modo de viver, do seu modo de nos conduzir, do que Ele espera de nós com relação a sermos pessoas comprometidas, pessoas responsáveis, pessoas que tenham um bom testemunho, pessoas honestas, pessoas fiéis ao chamado. E o Senhor está nos mostrando que compromisso é muito mais do que uma palavra que se fala, que se joga e que depois se tenta cumprir, se tenta fazer acontecer. Compromisso, na verdade, é uma entrega. Tudo que você entrega para alguém, você estabelece um vínculo de compromisso.
Nós já aprendemos que quando nós entregamos a nossa vida para um homem, como mulheres, para casamento, entregamos a vida para uma mulher no casamento, nós entregamos o nosso coração, o nosso amor, o nosso corpo físico, enfim, os nossos planos, nós estamos comprometidos. Quando nós entregamos a responsabilidade para alguém trabalhar para nós, nós estamos estabelecendo um vínculo, um compromisso. Quando nós entregamos um contrato para alguém, de compra e venda, quando nós entregamos um contrato de locação para alguém, onde as partes assinam, nós estamos entregando uma casa, ou nós estamos entregando o nosso dinheiro em função de moradia, nós estabelecemos compromissos. Compromissos estão a todo tempo nos envolvendo. Quando nós entregamos uma palavra a alguém, quando nós entregamos um presente a alguém, quando nós fazemos uma declaração a alguém, nós estabelecemos um compromisso. E quando nós recebemos tudo isso de alguém, nós também estamos num vínculo de compromisso. Alguém também que nos entregue alguma coisa se comprometeu conosco e nós nos comprometemos com ela. Então é importante nós termos sempre aquela noção de que para sermos bem-sucedidos, para não fazermos coisas erradas, para não nos arrependermos depois, para não semearmos errado, para termos colheitas desastrosas, é importante saber que o que rege o compromisso é mente, coração e vontade. E que a mente tem que vir primeiro. Nós precisamos pensar antes de nos comprometer ou de fazer com que alguém se comprometa conosco. Então, devemos pensar com a mente de Cristo. Devemos antes ponderar, para depois colocar o nosso coração naquilo. Porque se isto é invertido, nós temos, às vezes, compromissos firmados na base da emoção, na base da alma, né? Do impulso. E, de repente, nós assumimos compromissos que nós não vamos conseguir levar adiante. Ou vai ser um peso muito grande, ou vai ter consequências muito terríveis na nossa vida. E, por último, entra a vontade. Então, compromisso tem 3 bases, vamos dizer assim. Primeira, pensar. Primeiro, refletir. Segundo, colocar o coração. Porque se você também diz assim, vou me casar. Aquele homem é bom para mim, porque ele é isto. Ele atende a todas as minhas necessidades. Logicamente, ele é uma pessoa que tem tudo para me fazer feliz. Pode ser. É como eu imaginei, mas se você não amar, se você não colocar o seu coração naquilo, então esse compromisso vai ficar um tanto estranho. Ele é lógico, mas ele não teve um envolvimento da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, compromisso, né, com base bíblica, é aquilo que nós refletimos, ponderamos, achamos viável e depois nós abraçamos, nós aconchegamos no nosso coração. Colocamos ali o nosso envolvimento pessoal, os nossos sentimentos, as nossas emoções e, por último, entra a nossa vontade. Agora nós vamos levar isso adiante. Agora nós vamos nos empenhar para cumprir aquilo que nós assumimos. Espero que até aqui esse repasse tenha dado para rememorar o que nós temos trabalhado. Já falamos, né, de vários aspectos do compromisso. Hoje eu quero partir do ponto 7 em diante, para a finalização da mensagem, que é falar do compromisso e do casamento. Então vamos falar algo agora muito sério, né? A cola que mantém unidos os cônjuges num casamento, amados, não é amor. Porque nós conhecemos pessoas que se separaram e continuavam se amando. Então, por que se separaram se havia amor? Quantas pessoas dizem, olha, eu me separei, eu nem sei por que eu me separei. Eu amava o meu marido me amava. Nós vemos histórias assim. Então, o que mantém cônjuges unidos não é só amor, não é só sexo. Não é só emoção, sentimento, aquela coisa da euforia do casamento. Aliás, o que mantém cônjuges unidos não são nem filhos. Quantos são os filhos que têm pais divorciados? Dentro das igrejas. Nós temos quantos filhos que não conseguiram manter o casamento dos seus pais? Eles não têm nada a ver com isso. Então, filhos não fazem com que 2 pessoas permaneçam juntas.
e muito menos a lei. A lei também não. Está aí, né? A quantidade de divórcios aumentando. Estão aí os advogados pegando estas causas, fazendo os divórcios, né? Quebrando a lei que rege o casamento. Então, assim, o que é que mantém duas pessoas unidas? Além de amor, sexo, sentimentos, filhos ou a própria lei. O que faz ficarem juntos é o compromisso. É o desejo consciente, uma decisão consciente de permanecer um ao lado do outro e de fazer o relacionamento dar certo. Pessoas comprometidas vão sempre pensar em amor, vão sempre pensar em sexo, vão sempre pensar em sentimento, em filhos, na lei, em tudo, porque elas querem que dê certo. O que faz duas pessoas ficarem juntas num casamento é o compromisso, é o querer que dê certo. Deus planejou, desde o início, que houvesse uma união permanente e comprometida no casamento. Então, nós estamos falando de algo aqui que Deus determinou, que Deus preconizou que fosse assim. Em Gênesis 2, 24 está escrito: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa e se une, e se torna uma só carne. Acabou aqui. Ah, mas não tem nenhum versículo que diz, e se é uma só carne quiser virar duas carnes de novo? Tá tudo bem. Não. Não tem isto na Bíblia. Isto é dureza do coração do homem. Na Bíblia tem, deixa o homem pai e mãe, e a mulher também, logicamente, e se une à sua mulher, se une ao seu marido, tornando-se, já se torna, se uniu, já se tornou. Se uniu, já se tornou uma só carne. Se é uma só, querer voltar para virar duas, é ir contra um princípio que Deus estabeleceu. Amém? Então, este é o plano de Deus, que houvesse uma união permanente, comprometida no casamento. Em Mateus 19, 6, Jesus diz, de modo que já não são mais dois. Não sou eu e o bispo Rai. Já não são mais dois, porém, uma só carne. Somos nós. Eu e ele, não, nós. Não é você e o seu marido, são vocês. Amém? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Qual é a ordem? Para não separar. Qual é a ordem de Deus? Para não separar. Então, para um casamento durar, já que Deus mandou não separar, são necessários vários componentes. Primeiro, uma decisão inicial de permanecer casado em qualquer circunstância. É muito bonito quando as pessoas vêm diante do altar dos pastores, dos bispos, de padres, enfim, de reverendos, de autoridades eclesiásticas, e vão ali, um homem e uma mulher, e ali fazem votos. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na juventude ou na velhice. Eu vou incluir mais alguns, acho, no nosso texto. Né? Vou incluir lá. Na boniteza ou na feiura. Na magreza ou na gordura. Essa coisa tá, sabe? Então, é bonito. A pessoa fala um monte ali. Ela não sabe que aquilo que ela está falando. Eu te recebo. Recebeu? Agora é uma só carne, meu amado. Minha amada. Ah, eu faço... Eu declaro. Vou te amar até que a morte nos separe. Tem gente que morreu e não sabe. Morreu e não sabe, porque separou, está morto. Ele declarou até que a morte nos separe. Então, essa decisão inicial de permanecer casado em qualquer circunstância é um dos componentes para durar um casamento. É em qualquer circunstância. Mas eu descobri que ela é uma chata, bispa. Em qualquer circunstância. Bispa, eu descobri
que ele é neurótico de guerra. Em qualquer circunstância. Bispo, eu descobri que ele tem chulé. Em qualquer circunstância. E aqui vai a nossa receita, né, pastor? Prepara uma bacia. Põe álcool puro. Manda ele pôr o pé lá dentro. E depois você risca um fósforo. Mata todas as bactérias. Todas as causas de odor. Amém? Não. Não. Amém, não. Mas descobriu isso só depois que casou? Eu não sei que coisa estranha é essa. Vivem tão grudado no namoro, não é, pastora, não é? Vive nos beijos, nos abraços. Nunca viu sem sapato? Nunca? Fez um exame minucioso? Nunca? Né? Bom, enfim. Então, decisão inicial de permanecer casado em qualquer circunstância. Segundo lugar, segundo ingrediente ou componente para um casamento durar. Promessa de permanecer fiel na mente e no corpo. A pessoa vai diante de uma autoridade que não é a pessoa em si que é a autoridade, mas está falando diante de Deus. Aquilo está sendo ligado no céu. Tem testemunhas visíveis e invisíveis. E a pessoa ali promete ficar fiel, ser fiel na mente e no corpo. Então tem que ser fiel na mente e no corpo. Este é o outro componente para um casamento durar. Terceiro lugar, compromisso de amar o cônjuge. Permanecer em amor. Todo dia tem que treinar o amor. Porque senão, o que vai acontecendo? A carne vai, né, dando vazão para as dificuldades, para o cansaço, para uma coisa desagradável, tal. Tem que treinar, né? Tem que treinar. No namoro treina-se tanto esse negócio de amor, de declarar. Depois os anos vão passando que o casamento já se concretizou. E aí, sabe, eu não sei mais. Isso é uma coisa muito chata. Não era antes. Não era antes. Você pegava o telefone para fazer uma declaração, para mandar um beijo, para perguntar como estava, né? Para dizer eu te amo. Depois que casa, não se tem mais esta... tem que ter isto, este treino, né? Este compromisso de amar e de demonstrar este amor. Quinto lugar, empenho em edificar o casamento. Tem que se empenhar, amado. Gente que, quer saber? Não dá certo, não estou afim. Separa. Tem que se empenhar. Tem que virar do avesso para dar certo. Às vezes um casal vem, nos procura e fala, nós estamos com um problema assim. Amado, eu não quero saber. Mas o problema é grave, vire do avesso e tente resolver. Se empenhe. Você tem um compromisso diante de Deus, você tem um compromisso com as pessoas, você tem um testemunho a zelar. Casamento é sério. Esta igreja não brinca com casamento, amado. Com essa história de vem, vamos lá procurar os bispos, porque eu estou afim de te deixar. Não vem me procurar, não. Não vem, não. O bispo Rai manda fazer meia volta. E eu sei muito bem o que ele diz para os maridos quando entram naquele gabinete. Eu fico caladinha, só ouvindo. Ele diz, pois é, amado. Ela tem todos esses problemas que você está falando aí. Mas você é o cabeça. E a Bíblia manda você amar e cobri-la. Então vai. Ela é a parte mais frágil. Você é mais forte. Você tem condição de fazer isso. Ame. A Bíblia manda você amar. Ela vai te respeitar. Mas você ama. Você cobre. Então, assim, quem está pensando em ir lá falar alguma coisa do seu casamento, meia volta, vou ver, porque vai ouvir. O discurso eu já disse qual é. Você vai ouvir o que você não está esperando. Fala, Deus, pastor Ricardo. Eu não é? Nos gabinetes, não é assim? É, pastor Canai? A gente vai falar a verdade. Nós somos bíblicos aqui. E nós não estamos aqui para separar. Nós estamos aqui para reconciliar pessoas. Se estão casados, logicamente, né? Ainda, está ali, há um vínculo. Então, empenho em edificar o casamento. Efésios 5,33 diz, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite o marido. Mulher também vai ouvir, põe-se no seu lugar. Para de ser mandona. Para de querer tomar as decisões, de ser cabeça. Você não é cabeça. Mas a Bíblia diz que eu não sou cauda. Espiritualmente você é cabeça, mas dentro da sua casa há um cabeça, que é o líder, que é o pastor da casa. E tem mulher que diz assim, eu estou mal de cabeça, bispo. O negócio está feio. A minha cabeça lá vive doente, com enxaqueca. Pois é,
Traz para a igreja, põe sentado para assumir a enxaqueca espiritual e a pessoa saber que ela tem um chamado para pastorear a sua casa. E ela tem que olhar para Jesus e pastorear como Jesus. Jesus amou a sua noiva e foi para a cruz por ela. Os maridos desta igreja amam e vão às últimas consequências. Amém? Muito bem, passar para o próximo. Tito 2:4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, quem é casada, as mulheres, tem que instruir as jovens, as que estão se casando, as que vão se casar, com seu testemunho, tá? A amarem o marido e a seus filhos. Aqui a gente ensina a amar, não ensina a separar. Amém? Muito bem. Então, estou aqui falando do ponto 7. Compromisso é coisa séria, é coisa de Deus. As pessoas que se dão em casamento estão até o último fio do cabelo comprometidas com o cônjuge e com Deus. Quem estabeleceu isso foi Deus. Deus não quer separação. Ah, mas tem um monte de crente separado. Por causa da dureza do coração. Ou de um, ou do outro, ou de ambos. Agora, também separou, show passarinho. Separou, pela lei, está separado. Se tornou solteiro, solteira. E diante de Deus também. E está livre para contrair novas núpcias. Porém, agora, somente no Senhor. Tem que ser alguém de Deus, comprovadamente salvo, regenerado, com bom testemunho, e que tenha a aprovação de Deus para aquele casamento. O que é, né? É fundamental. Amém até aqui? Diga, casamento é de Deus. Diz, é coisa séria. Diga, quem é casado aqui? Levanta a mão. Diga, estou comprometido com o meu cônjuge e com Deus. Isto é sério. Muito bem. Ponto 8. Compromisso com os filhos. Você sabia que depois os filhos só vêm depois do marido e da esposa? A bispa, pula essa parte. Pelo amor de Deus, meu filhinho amado. O seu filhinho amado chegou depois. Você precisou do marido para ter o filhinho amado. E vice-versa, da esposa. Amém? Então, a Bíblia diz, primeiro por ordem, por prioridade e por... Não é importância no sentido de quem é mais ou não, mas é de compromisso. Então, os filhos são presente de Deus na vida do casal, do homem e da mulher. E também os filhos são responsabilidade sagrada. Diga, filho é responsabilidade sagrada. Somente os filhos perdem importância para o casamento. O casamento vem antes. Tem gente que fica paparicando tanto filho que esquece que é casado. E acaba por se divorciar, por ter problemas no casamento. É muito triste quando nasce um bebê, que é motivo de alegria, que é presente de Deus, herança do Senhor são os filhos, esse filho ser motivo de discussão. Porque às vezes o marido tem ciúme, porque agora a atenção é dividida com o bebê, ou porque existem mães que, como fuga, realmente se aproximam do seu filho como tábua de salvação, fica ali segurado para, sabe? Então, isto tudo são distorções que levam ao buraco, levam à derrota. Então, nós temos que entender, filho é coisa séria. Agora, cada coisa a seu tempo, no seu lugar, com os devidos valores. A responsabilidade que nós temos com os nossos filhos supera a responsabilidade que nós temos com qualquer outra pessoa na face da terra. Deu para entender? Então, marido, esposa, depois filhos. Depois. Filho vem na frente de todas as outras pessoas. Outras, tá? A influência que nós exercemos sobre um filho, ela se espalha para outras vidas. O seu filho aprendeu coisas com você, mãe, com você, pai. E você está passando coisas suas, você nem imagina onde isso vai parar. Eles são influenciadores de vidas, colegas, de amigos, de outras pessoas, depois de namoros, de namoradas, de namorados. Se casarem, das esposas, dos maridos, dos filhos, dos netos, isso vai passar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Nosso compromisso é muito sério. A parte fácil, pai, é sustentar. Você pode falar, não, hoje é caro. A parte mais fácil é sustentar. É comprar fralda, comprar comida, mamadeira, alimento, dar abrigo, roupa. Pode ser caro, mas essa é a parte mais fácil. Ensinar é a parte mais difícil. Formar é mais difícil.
Influenciar um filho para o bem é mais difícil. E ensinar é muito diferente do que sustentar. Salmo 127, 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, ter filho é um presente aqui na terra já é parte do nosso galardão. Amém? É nossa herança. São herança do Senhor. Eles são do Senhor e nos são dados para cuidar deles. Eles pertencem a Deus. Devemos fazer o melhor com aquilo que Deus nos entrega. Amém? Deuteronômio 6, 6 e 7. Olha nosso compromisso. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Tem gente que diz: não, em casa eu não posso falar de Bíblia, que meu filho fica bravo. Seu filho fica bravo. Ah, é? Quem é que manda lá? Não, quando meu filho chega, eu tiro a bispa da TV. Porque ele fica nervoso. Ah, é? Parece que há uma inversão de valores, de autoridade dentro da casa de muita gente. Eu me calo, sabe? Eu não falo nada. Eu nem oro quando meu filho está presente. Querida, querido, o diabo está achando brecha dentro da sua casa. Vamos estabelecer qual é o nosso compromisso com os nossos filhos, qual é o nosso compromisso com Deus. A obrigação de inculcar, a obrigação de ensinar, de treinar os filhos não pode ser delegada à escola, à igreja, a babás, a empregadas, a vizinhas. Essa tarefa requer um compromisso específico. Mas, como em todo compromisso, existe um preço a pagar. Tem um preço a pagar. O preço de você inculcar no teu filho, educar, formar, você ensinar, o preço a pagar que envolve essa formação de um novo ser, tem um preço. O preço é tempo, o preço é energia emocional, energia física, dinheiro, abnegação, abrir mão de coisas. Quantas mulheres abriram mão do trabalho, da vida profissional, porque elas entenderam a sua responsabilidade, o compromisso que tem com o filho. Não estou falando daquelas que precisam materialmente compor a renda, que vai fazer falta há um tempo. Mas essas mulheres sofrem muito, porque elas entendem o chamado de mãe, de como é sério esse compromisso que nós temos dado por Deus com os nossos filhos. Nós precisamos planejar para ensinar as verdades bíblicas, traquejo social, segredos da vida, princípios morais, princípios sociais. Por fim, nós temos que permitir que os nossos filhos partam um dia. Isso por si só, esse entendimento, esse posicionamento já é um compromisso. Os nossos filhos um dia têm que sair de casa. É de Deus que eles deixem pai e mãe, se unam à sua mulher ou ao seu marido e formem e se tornem uma só carne. Então, essa hora, mãe não quer ouvir, pai não quer ouvir. Tomara que... Tem os dois lados, né? Tem aqueles, tomara que não ache ninguém, que fique bastante comigo. E aí entra aquela coisa, não gosta de nenhum namorado da filha. Ou nenhum nenhuma namorada do filho. Nenhuma serve, nenhuma presta. Tem que tomar cuidado. Isso é um compromisso. Né? Ou então é o contrário. Quero me ver livre logo dele. Ai, essa é bonitinha, filho. Vai. Essa é tão boazinha, tão belezinha. Vai. Te arranca. Bom, depois que você tiver feito tudo o que for possível pelos seus filhos, o melhor, seus filhos farão as escolhas deles e os compromissos deles. E você vai ter que descansar que você fez o melhor. Amém? Porque triste coisa é depois que o filho casa, a mãe fica: como é que você está, meu filho? Meu filho, o que você decidiu? Meu filho, o seu filho não tem que mais lhe dar satisfação da nova família dele. Do que ele decidiu, do que ele comprou, do que ele deixou de comprar, das decisões dele, das escolhas dele. Irmão, estão entendendo? Isso é um compromisso que nós temos diante de Deus. Deixar os nossos filhos partirem, serem felizes. Minha pergunta nesta hora é: você está fazendo o melhor que você pode agora pelos seus filhos? Isso é compromisso. Você tem que fazer o melhor agora. Agora eu queria ter isso para dar aquilo. Amado,
Não queria. Agora, com o que você tem, com a condição que você vive, com o que você conhece de Deus, você está fazendo o melhor para os seus filhos? Deus vai honrar o que você está fazendo. Amém? Não dê desculpa de que, não, se eu tivesse mais dinheiro, eu faria, se eu ficasse mais em casa, eu faria, se eu ficasse... Amado, você não é ser. Você tem algo concreto nas mãos que Deus vai honrar quando você assumir que Deus lhe deu filhos e você está comprometido com este vínculo de filhos. Amém? Efésios 6, 1-4 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Tem que obedecer. Filho obedece nesta igreja. E não discute. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é de vida longa. Filhos que obedecem pai e mãe, no Senhor têm vida longa, têm longevidade. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, cadê os pais? Digam amém. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Então não provoque o seu filho. Faz parte do seu compromisso. Trata o seu filho com amor. Coloque limites, disciplina, admoestação, chama atenção, exorta, mostra o caminho, mostra a direção. Mas não provoca o teu filho. Não deixe teu filho irado, nervoso, sabe? Não cria guerra, porque você precisa dessa porta, desse caminho aberto para você inculcar aquilo que Deus te mandou inculcar nos teus filhos. Amém até aqui? Amém. Ponto 9, compromisso, liderança e autoridade. Existem dois tipos de autoridade que nos influenciam. Autoridade secular e autoridade espiritual. Em cada caso, nas autoridades seculares e nas espirituais, nós encontramos autoridades justas e injustas. Autoridades competentes e incompetentes. Em todo lugar vai ter justo e injusto, competente e incompetente. A causa de Cristo, a obra de Deus precisa desesperadamente de lideranças competentes e de lideranças santas. Amém? Mas os líderes precisam de seguidores. Não adianta ter um monte de líderes se Deus não dá gente para seguir, para eles liderarem. Você sabe que treinadores precisam de times. Se os treinadores não tiverem times, não tem sentido eles ser um treinador. Pastor precisa de rebanho. Ser pastor, se não tem um rebanho, qual a função de um pastor que não tenha ovelhas para cuidar? Tudo isso exige o exercício da submissão à autoridade. E isso, amado, não é muito bem aceito em nossos dias. As pessoas hoje, naturalmente, são avessas às autoridades. São rebeldes, são pessoas sempre insubmissas, sempre se insurgem contra as autoridades naturalmente. Nós temos a tendência de gostar muito de certas palavras. Comunidade, nós gostamos. Nós gostamos muito de equipe. Nós gostamos. Nós gostamos muito de corpo, porque corpo dá uma sensação de membros todos alinhados. Nós gostamos de palavras como relacionamento, como amor, como aliança, como alcance, né, de vidas. Mas nós não gostamos muito da palavra autoridade. Por quê? Você sabe qual é a maior diferença entre a autoridade secular e a autoridade espiritual? A maior diferença está no tipo de submissão. A autoridade secular exige uma submissão obrigatória. E a autoridade espiritual, a submissão é voluntária. Agora você começa a entender algumas coisas. Na esfera secular, há a força do dinheiro, a força da segurança, da posição, das leis. Você pode não gostar do seu chefe, mas você faz tudo o que ele manda. É ou não é? Aí de você. Você é regido, você se submete secularmente, porque a força do dinheiro, ou da posição, ou a necessidade daquele trabalho, ou a lei, ela te faz se submeter. Ela te obriga a esse tipo de submissão. Agora, na esfera espiritual, é bem diferente. A submissão é voluntária. Ninguém está aqui obrigado. Porque se você não vier, sabe? Eu não te pago, porque se você não vier num culto, você perde o seu salário, porque não existe nenhum vínculo obrigatório. A submissão a um bispo, a um pastor, a um líder espiritual é totalmente voluntária. Bom, aqui é. Existem ministérios em que as pessoas também se submetem por medo.
Medo das pragas, das maldições lançadas, medo da perseguição, medo do cajado na cabeça, medo da exposição pública, medo, sei lá, de ter portas fechadas, porque hoje existem grandes ministérios que quando a pessoa sai, eles ameaçam, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Então, nós estamos falando, logicamente, de autoridades espirituais levantadas por Deus. A essas, a submissão é totalmente voluntária. Em Hebreus 13, 7 e 17 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembra de quem, sabe, é modelo para você. E se submeta voluntariamente. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias, obedecei. E sede submissos para com eles, se submete. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Há muitos homens e mulheres talentosos que nunca aprenderam a trabalhar, nunca aprenderam a agir debaixo de autoridade. Querem sempre manter uma independência e fazer as suas próprias escolhas, fazer as coisas do seu jeito. São essas pessoas que caem na mediocridade espiritual. E essas pessoas vão ter muita dificuldade, porque elas nunca vão encontrar outras pessoas que desejem ser lideradas por elas. Tem gente que fala, esse cara não me lidera de jeito nenhum. A pessoa pode ter um talento enorme, mas quem não se submete a uma autoridade, não pode ser autoridade sobre outra pessoa. Isso é um princípio bíblico, não é? Então, se você quer saber se você pode delegar algo a alguém, você tem que saber se esse alguém, ele é submetido a você e a outros tipos de autoridade, tanto secular como espiritual. Se ele tem dificuldade para se submeter, não delegue nada para ele, porque as pessoas não vão se submeter a ele. Não, as pessoas têm muita dificuldade de responder, de obedecer a alguém que é totalmente submisso a quem está acima dele. Amém? Então, aceite os riscos, irmãos. Hoje eu quero dizer isso. Vá contra a sua independência. Tem gente que quer ser muito independente e acaba ficando sozinho. Coloque-se debaixo de uma autoridade. Comprometa-se com esta autoridade. É bíblico. Em 1 de Pedro 2, 13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. É Deus quem manda. Eu não gosto do governo. Deus manda você se sujeitar. Eu não quero pagar imposto. Deus manda você se sujeitar à instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Lógico, se você faz tudo certo, você não vai ter problema com a autoridade. Se você faz coisas erradas, você vai ter sérios problemas com a autoridade. Romanos 13 também diz: todo homem, toda mulher, todo ser humano, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, todas as autoridades. Não as pessoas que estão ocupando os cargos, mas aquelas autoridades, aquelas posições de liderança, vêm de Deus. Para que haja ordem, para que a gente possa se relacionar na base do respeito, da eficiência, da decência, da organização. Amém? Senão a sociedade seria um caos. Lógico. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Toda pessoa insubmissa contra Deus. Ela não sabe. Não me submeto. Essa pessoa está fazendo isso contra autoridades que Deus estabeleceu. Ah, mas a pessoa não é uma pessoa que eu me submeta. Bom, ela vai dar contas a Deus se ela não estiver ocupando dignamente o cargo que Deus designou para ela. A autoridade que ela recebeu. Agora, nós somos submetidos às autoridades. Ou você, sabe, o guarda de trânsito está lá com um bloco na mão para te multar, às vezes injustamente. Não é, pastor Bill? Inventa uma história que você passou em cima da guia, não era eu, o que é isso? Né? Mas você faz o quê? Você desce do carro e dá um corretivo nele? Olha aqui, seu guarda, não vou pagar coisa nenhuma, você está louco, ímpio. Ele te leva preso. Até quando essas autoridades estão erradas, nós temos que nos submeter. É Deus quem vai acertar com elas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Todo insubmisso, ele é mal das pernas. Vai mal na família, mal financeiramente, ele é insubmisso. Já tem aqui uma ordem de Deus para as coisas não darem certo na vida dele. Próximo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem.
e sim quando se faz o mal. Lógico, você tem que ter medo quando você faz coisa errada. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Você vive bem, você não tem medo da autoridade quando você vive direitinho. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Você planta, você colhe. Se você mexer com coisa errada aqui, há uma lei, há autoridades, você vai pagar por aquilo. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não é que a gente vai fazer as coisas porque a gente tem medo de ser preso, de pagar multa. Nós somos cristãos, nós temos uma consciência pura. Nós fazemos as coisas porque é bom. É bom fazer as coisas certas. Amém? Certas. Próximo. Por esse motivo também, pagais tributo. Ih, bispo, eu estou com os IPVA tudo atrasado lá, os negócios lá. Eu não gosto desse negócio de pagar tributo. Acho que esse país é o país que tem mais imposto. É mesmo. Tem que pagar. Vamos orar para que algo aconteça, para que haja mudanças, enfim. Agora, enquanto tem um monte de imposto, nós estamos debaixo dessas autoridades, dessas leis, nós temos que pagar. Também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Tem muitos que estão enchendo os bolsos. Estão ganhando, né? Estão mamando nas testas do governo, como se diz, a expressão, né, política. Mas e nós com isso? Vamos sair com uma espada na mão, fazendo justiça, cortando a cabeça de todo mundo? Ou então dizendo, eu não pago para essa turma aí. Aí depois é você que vai com o nome para o SPC, você que não pode comprar, não pode vender, pegam sua casa. É ou não é? Está aqui, né? Atendendo constantemente a este serviço, você paga tributo, paga imposto. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, dê às autoridades aquilo que é devido. Você é mais receptivo à autoridade secular ou à autoridade espiritual? Pense, não precisa responder. Você está mais aberto para a autoridade secular ou para a autoridade espiritual? Porque tem gente que é pianinho no seu local de trabalho. Mas chega na igreja, é só a gente falar, amado, você poderia mudar de cadeira para dar lugar para o casal ali? Eu não! Cheguei aqui primeiro, essa cadeira é minha. Não foi nem mandado, foi pedido. Mas a pessoa não reconhece uma autoridade dentro da igreja. Lá fora ela é bonitinha. Por quê? Porque ela não pode falar assim com o chefe dela, com o superior dela. Mas aqui muitas vezes se vê no direito de desafiar uma autoridade constituída por Deus. Isto é sério. Isto é sério. Amém? Compromisso e ministério. E vamos encerrar. Compromisso e ministério. Por que tão poucos cristãos se dão conta de que tem um ministério pessoal? A pessoa acha que ministério é subir aqui e pegar o microfone. Ah, bispo, eu tenho um chamado. E o meu chamado passa pelo pirulito. Ah, mas ele passa. Porque eu sou chamado ou para pregar, ou para cantar. Eu sou chamado para ministrar, para evangelizar, com isto na mão. Amado, nós todos podemos cantar, pregar, evangelizar, ministrar, sem precisar de um microfone e de um altar. Amém? Amém? Esse é o nosso chamado primeiro. Ministrar, sabe o que significa ministrar? Significa servir. Então, quem quer ministrar alguma coisa, precisa primeiro começar a entender que precisa servir. Ou seja, atender às necessidades das pessoas, buscar as ovelhas perdidas. Todos os crentes comprometidos com Deus exercem seu ministério, seja no emprego, seja na família, seja no colégio, seja na faculdade, seja na cidade, seja na igreja. Todos nós que temos um compromisso com Cristo, nós exercemos o servir a Deus em qualquer lugar. Para fazer diferença, nós precisamos ter um foco. Nós precisamos decidir qual é o ministério dentro da igreja que eu quero me dedicar. Porque fora, eu vou falar de Jesus, esse é o meu ministério primeiro. Agora, dentro da igreja, onde que eu quero atuar? Como eu quero servir? Eu decido, eu vou, eu fico firme naquilo e eu vou jogando com os meus esforços a capacidade que Deus vai dar sobre aquele ministério, para Deus me mostrar se aquilo é o meu chamado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então nós devemos adotar aquela postura de Paulo. Uma coisa eu faço, não quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma coisa eu faço.
Faz uma e abandona todas aquelas que você não consegue fazer. Mas resolve fazer uma coisa. Não, bispo, esse ano eu vou servir a Deus. Olha, eu vou ficar um dia na porta, um dia eu vou limpar a bateria, um dia eu vou ajudar na turma do banheiro. Ah, mas não. Uma coisa você faz. Porque se você quiser fazer um monte, você não vai conseguir fazer. Você tem que começar o seu ministério por alguma coisa. Tá? E tem gente que diz assim, uma coisa eu faço. Eu me intrometo em tudo que os outros fazem. Qual que é o seu ministério? Eu me meto em todas as áreas. Não. Uma coisa eu faço. Uma coisa só. Se você for capaz nessa coisa, Deus pode te levar a fazer mais do que uma coisa. Vamos dizer assim. Agora, tem gente que quer fazer tudo e não faz nada. Então, nós precisamos aprender qual é o nosso ministério. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Quer ter ministério na casa de Deus? Quer servir a Deus? Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Vai pregar lá fora. Não precisa de microfone. No ônibus você não precisa de microfone. Você não precisa ir lá na frente e dizer, nunca roubei, nunca... Eu estou aqui hoje para falar. Não precisa. Até para você falar para o ônibus inteiro, você tem voz para falar para um ônibus inteiro. É ou não é? Os mais, os mais assim. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O teu ministério, antes de você saber se tem um outro chamado na obra de Deus, é falar de Jesus. É apresentar Cristo como Salvador. Amém? E eu termino com compromisso e igreja local. Põe para mim, por favor, nós vamos orar em seguida. É essa ardente procura dentro da nossa igreja. Agora vamos trazer para cá, para a nossa realidade, né? Isso tem que invadir os nossos corações. Qual é o meu compromisso em ser plantado por Deus nesta igreja? Em Deus ter me trazido para cá? Como é que eu estou comprometido? Ele me entregou um corpo para eu participar. Tem um compromisso. Eu entrei aqui e peguei uma ficha de membro e entreguei os meus dizeres, subi num altar e disse, sou membro desta igreja, entreguei minha vida para ser pastoreada aqui. Há um compromisso entre nós. Amém? E essa procura de estímulo que tem invadido o nosso coração para servir a Deus, isso aqui exige muita coisa, amados. Nós precisamos entender que há comprometimentos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós declaramos, até com o nosso corpo. E hoje existe uma doença chamada inconstância entre o povo de Deus. Você sabe que estão aí, né? Um povo nômade, que vai de igreja em igreja, fica aqui, fica ali, fica lá e não fica em lugar nenhum. Então, além de ficar comentando e reclamando de coisas que às vezes ainda não estão arrumadas na casa de Deus, coisas que ainda precisam melhorar, nós precisamos nos tornar todos membros responsáveis da nossa igreja. Amém? Porque é muito fácil dizer assim, esta cadeira está suja. Eu também sei se eu olhar para ela e sem enxergar a sujeira. Outra coisa é eu dizer, está suja e eu posso limpar. Amém? Por isso aqui nós temos um lema. Você quer fazer uma crítica? Nós recebemos. Mas junto com a crítica, venha com a solução. É isso, bispo? Junto com a crítica, venha com o resultado. Porque dizer que aquilo não é bonito, eu também sei. Que aquilo não está funcionando, nós também sabemos. Nós temos um corpo ministerial com 33 pessoas. Será que 33 pessoas não estão vendo falhas? Estamos vendo. Então, chegar alguém para dizer o que nós já vimos e não temos conseguido resolver, nós não precisamos de mais ninguém para apontar. Nós precisamos de pessoas que sejam comprometidas com o seu chamado, com a sua igreja local e queiram servir a Cristo também na igreja local. Servir a causa do Evangelho, juntando as ovelhas aqui dentro. Amém? Então, primeiro nível de compromisso na igreja local chama-se atitude e postura de esperança. Você tem que ter atitude. Não fica criticando, murmurando. Tem uma atitude. Eu vou tentar resolver isso. Eu vou ajudar. Seja um colaborador para resolver coisas. O Bispo Rai sempre usa uma expressão. Seja um facilitador. Facilita, amado, não dificulta. Olha o seu irmão aí do lado e diga, vamos facilitar? Não vamos dificultar, vamos facilitar? Seja um facilitador. Isso é uma postura. Segundo nível é o envolvimento. Envolva-se. Essa coisa de você vir para a igreja local e se achar um telespectador do teatro, está errado. Isso aqui não é teatro.
aqui não é cinema, aqui não é missa, com todo respeito. Que as pessoas saem, pegam um livrinho, amém, vão embora e se encontram no próximo missa de 7º dia. Ou batizado ou casamento. E nem são as mesmas pessoas. Não é. Nós temos um vínculo dado por Deus. Então nós precisamos nos envolver. Nós somos parte da igreja, nós não somos espectadores. Amém? Temos que nos envolver. Mas eu venho em todo o culto. E fora o culto, você vem em quê? Para que tem game cares? Para que haja envolvimento, para que o corpo seja estabelecido. Amém? Fortalecido. Para que haja um flash dance? Nós vamos brincar, nós vamos dançar. Porque nós precisamos disso. Nós temos necessidades na alma. Essa hipocrisia de que, não, a minha vida basta eu ficar lendo uma Bíblia e orando. Não é verdade. Você tem um corpo que tem necessidades. Você tem uma alma que precisa ser suprida. E para não deixar que o mundo tente suprir com o pecado, é que a igreja providencia momentos santos para que a gente seja feliz também. Para que a gente não ande com uma Bíblia e seja infeliz e chore. Eu não ouço essa música, eu não danço. Agora eu não gosto mais de dançar. Mentira! Mentira! Nós gostamos de dançar, nós gostamos de bons filmes, nós gostamos de uma boa peça, nós gostamos de arte. É ou não é verdade? Olha, se Jesus está na nossa vida, nós gostamos das melhores coisas que Ele criou para nós. E nós temos que dizer, nós gostamos disso, onde nós vamos suprir essas necessidades? Infelizmente a igreja não pode dar tudo. E quando nós vamos para um show lá fora, vamos em bloco, que é para nos proteger, para mostrar que nós somos, né, um povo santo. Nós estamos avulso aí para fazer as coisas que o mundo faz. Então, esse envolvimento é importante. Terceiro lugar. Lealdade. Quando a gente critica a nossa igreja, a gente está criticando a nós mesmos. Amém? Quando você diz assim, a cadeira está suja, você está se criticando. Porque você tem mão, aqui na igreja tem bucha, tem sabão, tem detergente, tem vinagre. Era só pedir lá e vir. É ou não é? Porque falar, tem poeira aqui, também tem pano lá, balde e vassoura. Pode varrer. Tira a poeira. Estamos falando sério ou não? Estamos. Nós não gostamos da nossa casa quando um membro da nossa família fica apontando que aquilo não está arrumado, que aquilo não está cumprido. Dona de casa sabe. Triste coisa é você ter um dia duro em casa, fez e aconteceu, e filho, e comida, e não sei o quê. E chega alguém, ou o marido, ou o outro filho, ou a irmã, ou a mãe, sei lá, chega alguém em casa e diz assim, isso está no mesmo lugar, do mesmo jeito, não arrumou isso aqui. Dói, não dói? Qual a vontade que a gente tem? Vai arrumar. Vai fazer. Nós somos uma família. Nós temos que ter compromisso com a igreja local. Amém? Amém. Diga, eu tenho que ter compromisso com a minha igreja local. Amém. E isso é uma postura que nós precisamos mudar. Eu encerro com 1 Tessalonicenses 1, 6 a 8, que diz: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Eu louvo a Deus que este altar tem sido modelo para praticar, para envolvimento. Não tem uma festa dessa igreja, amados, que os bispos e os pastores não estejam. Quantas vezes no final do ano, a festa do Fundamento Caris, o baile temático, nós estamos no fim do ano exaustos, cansados, exauridos. Há um monte de compromissos, está se aproximando ali Natal, e fim de ano, e aniversário da igreja, e filho, e prova, e exame, outros com vestibular, todo mundo trabalhando, tendo que mostrar meta, cumprir meta e fazer coisa, todo mundo tem uma festa aqui. Quantas vezes o bispo Rai chega em casa na sexta-feira, toma um banho, eu já saí, comprei uma fantasia para ele, uma para mim. Será que, para quê, né? Era mais fácil a gente dizer, tem tanta gente lá, vai se divertir, o Espírito está lá, vai sair tudo bem. Mas não, a gente se produz e vem aqui, e se envolve, e participa. Para quê? Para ser modelo para o rebanho. Para todo mundo entender que isso é saudável, que nós fazemos isso, amado. Não é difícil fazer isso, é nossa função, é nosso papel. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia
e na Acaia. Que bom quando Paulo pôde dizer isso. Que bom quando eu olho para a igreja e digo, eu não tenho preocupação. Quando esses irmãos saem, eles são modelo, eles sabem representar bem a graça de Deus. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que lindo é quando as pessoas vêm e dizem, olha, eu vim aqui porque eu ouvi um irmão falar da palavra que se prega aqui, falar desta igreja, falar desse amor, falar do corpo de Cristo, falar daqui de vocês, da Cristo vive. Que bom, que bom. A gente não precisa acrescentar nada. Somos um corpo. E nós somos responsáveis por esta igreja local. Amém? Olha, quando nós olhamos para a nossa igreja, nós temos que ter em mente uma coisa. O que nós podemos dar, ao invés do que nós podemos receber? Quero lançar esse desafio. Não estou falando de dinheiro. O que eu posso dar para a minha igreja? Ao invés de eu vir sempre pensando, o que eu vou receber hoje? O que Deus vai me dar? O que eles vão me oferecer? O que o louvor vai colaborar e contribuir com a minha vida? Vamos mudar hoje um pouquinho o pensamento? Estamos comprometidos. Pense, em nome de Jesus, que você pode se comprometer diante de Deus e participar com responsabilidade da igreja que você foi plantado. Com responsabilidade. Não é para ser fardo nem peso. Por amor responsável. Amém? Eu vou orar e quero deixar uma pergunta. O que você pode fazer para melhorar a sua igreja local? O que é que você pode fazer para melhorar a reputação? Não que a nossa não seja boa, mas fazer escorrer da igreja local. O que é que você pode fazer para contribuir para o crescimento da igreja local? O que é que você pode fazer para um melhor bem-estar, para que a palavra corra e vá mais longe, para que todo mundo se sinta bem aqui? Eu não sei. Pense, ore a respeito. Você já está comprometido com esta igreja. Quando Deus lhe entregou a revelação da graça de Deus através da igreja Cristo Vive, já foi estabelecido um compromisso. E isso é muito sério. Amém? Nós vamos ficar de pé agora todos, vamos orar em nome de Jesus. Você sabe que há compromissos com você, com as suas escolhas. Há compromisso com as pessoas que estão à sua volta. Há compromisso no seu casamento, você que é casado. Você que namora, você que é noivo. Há compromisso. Mas se você tomou alguma decisão só na emoção, sem pensar, e agora refletiu e viu que aquela pessoa não é para casar, volte atrás, porque esse compromisso pode ser desfeito. Amém? Até o altar, até o estão casados, em nome de Jesus, pode-se voltar atrás nesse tipo de compromisso. Até porque namoro, noivado, é uma convenção do mundo mais moderno e ocidental. Amém? Nós precisamos entender que existem compromissos que podem vir a ser a ruína de uma pessoa, de uma família, de um homem, de uma mulher de Deus. E nós temos que pensar antes, orar, esperar Deus sinalizar. E se alguma coisa que nós assumimos na vida é contra Deus, Deus permite que você quebre isso e volte atrás. Há implicações? Há. Mas é melhor pagar o preço temporário para uma felicidade duradoura do que você pagar o preço por uma infelicidade o resto da sua vida. Que você entenda isso, seja responsável diante das suas escolhas e dos seus compromissos a partir de hoje. Amém? Vamos orar, Bispo Rai, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós estamos encerrando, Pai, esta série preciosa, neste momento, entendendo o valor do compromisso, o poder que tem o compromisso, a diferença na vida de um filho de Deus, consciente, Senhor, das suas escolhas, das suas atitudes, das suas palavras, das suas alianças,
dos seus compromissos. Ó Jesus, nós todos queremos ser pessoas melhores e o Senhor espera isso de nós. Por isso, está nos instruindo, nos dando instruções, conhecimento, nos preparando para praticar toda esta palavra. Eu recebo mudanças significativas na vida dos meus irmãos. Eu recebo mudanças profundas na vida do homem, da mulher de Deus, nos casamentos, nas famílias, na educação dos filhos, na responsabilidade dos pais. Deus, eu recebo mudanças profundas e significativas nos negócios, na forma de negociar, na forma de comercializar, na forma de agir, Senhor, entre crentes e entre não crentes, Jesus, com os não cristãos. Jesus, nós temos um testemunho a zelar. Nós levamos o Teu nome, Jesus. Quando abrimos a boca, estamos ali, Senhor, levando o Teu nome. Quando nós, Senhor, nos envolvemos com as pessoas, com as coisas, nós estamos ali levando o Teu nome. O nome da nossa igreja, o nome dos nossos líderes, das autoridades que estão sobre a nossa vida. Isto é muito sério diante de Ti, Jesus. Faz-nos pessoas mais responsáveis a partir de hoje. Comprometidas, Pai, com tudo que o Senhor já nos entregou, colocou nas nossas mãos. Coisas materiais e imateriais. Pessoas, situações, lugares, coisas. Jesus, virá uma bênção sobre esta igreja. Tão grande, Pai. Porque vai aprender a honrar o chamado, a vocação. Vai aprender a honrar a Tua palavra. Vai aprender a honrar Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Senhor, proprietário, patrão, dono. E esta voz veio do trono da Tua graça. E a nós cabe obedecê-la. Recebemos sinais, prodígios e maravilhas em função de tudo que aprendemos em relação ao amor, o amor verdadeiro e o compromisso. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Amém. seja Deus. Pastor Maurício, pode orar por nós? Pastora Vera? Amém. A igreja nos dá mais um minuto. Vamos nos despedir em paz, debaixo da cobertura do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão em direção aos bispos. Nós queremos que Deus tenha algo grande para a vida deles. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer por essas vidas tão preciosas, Pai, que o Senhor colocou aqui como anjos da Tua casa, Senhor. E nós agora, Senhor, declaramos, Senhor, esta viagem em perfeita vitória, Pai, livre de qualquer cilada do inimigo, Pai, e que eles sejam ali, Pai, como têm sido usados por Ti aqui, Pai, usados grandemente, Pai, que eles possam crescer ainda mais. Mas eu creio, Pai, que o Senhor pode usar grandemente a vida do bispo e da bispa, Pai, diante de pessoas que também creem em Ti, Pai, de pessoas sérias, de pessoas honestas, Pai, que eles possam ser ali, Pai, Teu canal, Senhor, que eles possam fluir a Tua graça, Pai, que essas pessoas, Senhor, possam ser grandemente abençoadas através da vida do Bispo Rai e da Bispa Solange, Senhor. Nós declaramos essa semana de estudo, Pai, para crescimento, Senhor, para amadurecimento, Pai, para que o Senhor fale ainda mais profundamente, Senhor, para nos dar a direção, Senhor, para o ministério que nós temos, para a nossa cidade, para o nosso país, para este planeta, Pai, para este mundo onde nós vivemos, Pai, porque a Tua glória, a Tua graça, Senhor Deus,
será revelada às nações, Senhor, através das vidas que o Senhor tem escolhido, Pai, vidas que têm glorificado o Teu nome, onde quer que tenha andado, Pai, porque tem ouvido a Tua voz, Senhor, tem se submetido à Tua palavra, e nós somos felizes, Pai, pela honra de ter o Bispo Rai e a Bispa Solange sobre as nossas vidas, Pai. Declaramos também que o período de descanso, Pai, trará gozo, trará alegria, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se compraz da prosperidade dos Seus filhos, que o Senhor faz tudo para o nosso aprazimento, Pai. Que a bispo e o bispo, Senhor, possam desfrutar do melhor dessa terra, para que o Seu nome seja glorificado e que o Senhor possa se manifestar grandemente, Pai, através da vida deles, por onde quer que o Senhor os levar neste mês que eles estarão fora, Senhor. Sabemos, Senhor, que eles vão receber de Ti o muito mais, o infinitamente mais, Pai, porque o Senhor se agrada, se compraz na vida deles, Pai. Declaramos que a Tua igreja ficará em paz, Pai, que a sua família que ficará aqui, ficará em perfeita paz, em perfeita vitória, Senhor, e que o Seu nome continuará a ser glorificado, amém, Senhor Deus, através da vida do Bispo Rai e da Bispa Solange, mesmo na ausência deles, Pai, porque eles têm sido exemplo e modelo para o rebanho, Pai, e nós podemos segui-los. Obrigado no Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Senhor. Glória amém. A Deus. Tchau. Amém. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: louve a Deus através da fidelidade aos compromissos assumidos. Amém. Boa noite a todos, até a próxima. Amém.